Graça e paz, Talmidim, Eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje queremos falar sobre a transcendência da igreja e os aspectos da igreja universal e local. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 23, a Bíblia diz: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Note o que o escritor aos Hebreus está falando, a universal assembleia. Assembleia é uma das palavras para a igreja, eclésia, né? A igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Há uma igreja universal, uma igreja que alcança vivos e mortos, santos que estão na terra e santos que estão no céu. Essa igreja ela é transcendente, ela está além de paredes, ela está além de instituições, ela está além de organizações, ela está além de denominações. Ela é o corpo espiritual de Cristo, e nessa igreja estão englobados crentes de todas as épocas, gerações e tempos, salvos em Cristo, que estão no céu e na terra, mortos e vivos. A igreja é apresentada como um organismo vivo, cuja unidade se levanta de uma conexão com Deus, com um Deus e Senhor. Efésios 4, versículos de 1 a 6. A igreja não é propriedade dos crentes, nem as expressões minha igreja e nossa igreja refletem a ênfase do Novo Testamento sobre a origem divina de eclésia. Seus membros são unidos por um parentesco sobrenatural e todos os seus talentos e serviços são uma continuação da vida e atividade de Cristo. Matzinger. Onde está a igreja? Irineu dizia que a igreja está onde o Espírito de Deus está. A igreja está no céu. Nós lemos aqui em Hebreus 12 e 23. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Mas a igreja tem o seu aspecto geográfico local. Ela pode estar em uma casa. Em Romanos, no capítulo 16 e no versículo 4, nós encontramos: os quais pela minha vida expuseram a sua própria cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E aqui ele está falando de igrejas que estavam na cidade de Roma, e Paulo vai dizer também: saudai Andrônico e Júnia, a igreja que se reúne em sua casa. Então a igreja pode estar em uma casa, a igreja pode estar em uma cidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Ela pode estar em uma região. Em Atos capítulo 9, versículo 31, a Bíblia diz assim: pois as igrejas em toda a Judéia, região da Judéia, Galiléia, região da Galiléia, Samaria, região de Samaria, tinham paz e eram edificadas. A igreja pode estar também em uma província. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz: as igrejas da Ásia vos saúdam, a província da Ásia. A igreja, pois, tem dois aspectos: o aspecto universal e o aspecto local. Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 1 e verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, e aqui ele está tratando da igreja local, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Aqui fala da igreja universal, em todo lugar, seja lugar terreno, seja lugar celestial. O corpo universal composto de todos os verdadeiros crentes em Cristo, unidos pelo Espírito, e que
a particularidade das expressões geográficas pela qual expressões geográficas dela aqui e ali através da história. Portanto, ainda que haja muitas igrejas locais, há realmente somente uma igreja. Efésios 4:4, Hebreus 12:23. Isso naturalmente leva à ideia de que é tanto visível como invisível. É invisível no sentido de que Deus, somente Deus sabe quem é verdadeiramente cristão e quem não é. Greg Aringer. Nós encontramos a Igreja Universal nas palavras de Jesus em Mateus 16:18, quando ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só a Igreja Universal, ela é indestrutível. E Atos 20:28, ela é chamada de rebanho de Deus. A Igreja Universal, ela foi escolhida desde a eternidade. Ela é um mistério oculto desde a eternidade. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Para a glória da igreja, a sabedoria de Deus estava oculta desde a eternidade. Então a igreja, ela foi escolhida desde a eternidade, por isso ela é chamada mistério de Deus. A Igreja Universal, ela é invisível, somente Deus sabe quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Só fazem parte da Igreja Universal os nascidos de novo. A Igreja Universal, ela é aumentável em número e em qualidade. Atos 2:47, a proposta do Espírito é que a igreja cresça numericamente, quantitativamente, qualitativamente a cada dia. A Igreja Universal é indivisível, ela é una. Ela está coesa, ela não pode jamais ser dividida. Efésios 4:3, 1 Coríntios 12:13. A Igreja Universal é invencível. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Universal é doxológica, ela é adoradora. Efésios 1:6-12, Efésios 13:21. A Igreja Universal é apostólica. A Bíblia diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Efésios 2:20. A Igreja Universal é etnicamente neutra, não existem tribos, raças, etnias na Igreja Universal. Paulo disse que em Cristo não há judeu nem gentio, grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, mas Cristo é tudo em todos. Por isso, o cântico dos anjos no céu, Apocalipse 5, é que Cristo comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas, povos e nações. A Igreja Universal é espiritualmente igual, ela é uma, ela é o corpo de Cristo, Efésios 3:6. E aqui nós temos o segundo aspecto da igreja, que é a igreja local, ou a igreja visível. A igreja tem sua expressão visível como corpo local de crentes distintos, que pode ser identificado como uma comunidade. A palavra igreja pode referir-se a uma companhia que se reúne em certo lugar, formando um corpo local. Atos 20:28, 1 Coríntios 1:1, 1 Timóteo 3:5. Enquanto a igreja universal inclui os redimidos que já morreram, a igreja local reúne somente aqueles ativamente vivos na terra. Podemos definir uma igreja local, defini-la como cada congregação local é uma igreja. Há muitas igrejas, plural. Elas são limitadas aos discípulos que pessoalmente se unem a cada uma delas. E pode deixar de existir por qualquer número de pessoas, número de muitas circunstâncias. A igreja local pode ser definida como um grupo de pessoas generadas e batizadas que voluntariamente se reúnem em determinado lugar, em diferentes ocasiões, sob as leis de Cristo, para estabelecer o reino de Deus nelas próprias e no mundo. Uma igreja visível, uma companhia de pessoas fiéis ou crentes, coetos credetum, uma congregação de crentes, isto é, a essência da igreja, e as prioridades dela estão entre as quais a pura palavra de Deus é pregada e os sacramentos divinamente ministrados. John Wesley. Aqui nós então encontramos
a transcendência da igreja, ela tanto é local quanto é universal, ela tanto é terrena quanto celestial. Cristo só tem uma igreja, e ela não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Metodista, não é a Congregacional, apesar de que a igreja estão nessas igrejas, nessas denominações. A igreja de Cristo é composta dos salvos, redimidos, transformados, lavados pelo sangue de Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Só há uma igreja e ela está nas igrejas, ou seja, nas denominações. A igreja universal, ela não tem pastor, Cristo é o pastor, enquanto as igrejas locais têm apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios capítulo 4 e versículo 11. A igreja universal não tem diáconos, enquanto que as igrejas locais sim têm diáconos. A igreja universal não tem CNPJ, não tem um endereço fixo, não tem uma organização humana, enquanto que a igreja local tem endereço, tem CNPJ, tem organização humana. A igreja de Cristo é transcendente, porque a igreja é a expressão visível de Cristo. Ela é o corpo de Cristo que foi colocada na terra para manifestar a sua glória e cumprir a sua missão.